cumprimentos a todos aqueles que mais uma vez se reúnem para assistir ao nosso Pinga Fogo, programa de atividades acadêmicas, promovido pela Arisp, a cujo presidente, Dr. Francisco Raimundo, eu apresento os meus melhores cumprimentos, e também empolgado pela Uniregistral, a cujo reitor, o Dr. José Renato Nalini, igualmente apresento as minhas saudações. Como de hábito, está aqui ao meu lado, para muita honra minha, o Dr. Narciso Rolandi Neto, que dispensa a apresentação, e, ao meu lado direito, o Dr. Rui Veridiano Patu Rebelo Pinho, que vem de uma família de juristas e que honra efetivamente a família de que descende. Ele aprovou-se há mais ou menos 15 anos no segundo concurso de acesso ao registro de imóveis aqui no estado de São Paulo e é hoje titular do segundo cartório de registro de imóveis da comarca de Osasco, aqui na Grande São Paulo. Seja muito bem-vindo, doutor Rui. Muito bem, vamos começar aqui. Temos uma série de perguntas. Mandem perguntas, sempre para pinga.fogo@arisp.com.br. É muito importante que essas perguntas nos cheguem, porque, do contrário, ficamos sempre teorizando sem saber direito o que se passa nas trincheiras dos registros e das notas. É muito importante que nós recolhamos a experiência que têm todos em concreto e nos tempos atuais. Tabelião de notas e protestos de Canavieiras, no sul da Bahia. Dr. Wesley Borman. Cumprimento muitíssimo aí o Dr. Borman. E faz a seguinte pergunta. Ele diz que muitos imóveis lá na cidade, doutor Narciso, estão ainda em regime de aforamento, de maneira que o senhorio direto é do município de Canavieiras. Então a dúvida que ele tem é a seguinte: havendo matrícula de um imóvel nessa situação, em que o foreiro quer alienação do prédio para outro particular. Pergunta dele isso: é necessária a extinção do aforamento e o consequente registro ou averbação da extinção na matrícula para tão somente poder vender o imóvel, atendendo assim, segundo ele diz, o princípio da continuidade, ou é possível a venda ou cessão do domínio útil? E se for possível essa venda ou cessão do domínio útil por escritura pública, pergunta se essa escritura tem ingresso no Folho Real. Bom, o aforamento continua regido pelas disposições relativas à enfiteuse do Código Civil de 1916. E no aforamento, a separação do domínio útil e do domínio direto, e ambos podem ser transferidos independentemente um do outro. Então, nada impede que o domínio útil seja transferido independentemente do resgate do aforamento. Quer dizer, não há necessidade do titular do domínio útil resgatar o aforamento para poder vender a propriedade útil. Ele pode vender por escritura pública, é direito real, então ele pode vender por escritura pública. A única coisa é que na transferência do domínio útil, ele tem que, o adquirente recolhe o laudêmio para o município, para o titular do domínio direto, no caso é o município. Mesma coisa com os imóveis da União, os terrenos de marinha. Aqui em São Paulo nós temos muitos aforamentos da igreja e temos muitos aforamentos dos municípios e da União, na região de Alphaville, na região de Barueri, Santana de Parnaíba, muitos imóveis foreiros da União. Então isso é uma praxe. No da União existem umas exigências a mais, autorização da Secretaria de Patrimônio da União, prova de quitação de imposto, do ITR, mas não há problema nenhum na transferência. Tô, Rui, quer acrescentar algo? Tem lá em Osasco? Não tem. Não tem, né? Não tem. Se estivesse eu em Petrópolis, né? Talvez, aí com certeza teria da família real. Né? Acho que não há nada a acrescentar. Enfim, no modelo atual não existe mais a enfiteuse para os particulares, né? Mas para o poder público existe. E como o professor Narciso falou, justamente da característica desse direito a possibilidade de transmissão. Então não há nenhum problema. Mas deixa eu contar uma coisa da história. Eu estava em Itapecerica, eu era juiz de Cunha e estava designado em Itapecerica há muito tempo atrás. Não vamos nem falar em tempo. Mas aí apareceu uma ação lá que tramitava há algum tempo, eu olhei a autuação, era ação de comício.
Ação de correio, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, nem ouvido falar. O que eu vou fazer com isso daí? Depois o advogado, que trabalhava no processo, me emprestou uns 2 ou 3 livros para eu poder estudar. Também mas nunca, o que era? Era a extinção do aforamento pelo não pagamento do foro anual durante 3 anos consecutivos. Bom, isso ainda está, né? Tá. Que interessante. É a pena de comício, o não pagamento do... Que é uma faculdade, diga-se de passagem, ela não é automática. Automática, pelo menos no caso da União. Ou seja, eu me lembro disso quanto à União, que a União poderá demandar o reconhecimento da extinção se houver esse comício. É a aplicação da pena de comício. E é uma memória do direito medieval, né? Estando prenotado, isso diz a doutora Patrícia Alves, a quem agradeço aqui a gentileza e a generosidade das considerações iniciais acerca do doutor Narciso Orlando Neto e um pouco em relação a mim. Diz ela o seguinte: estando prenotado procedimento para a constituição em mora de devedor fiduciante e sendo apresentado requerimento para averbação premonitória, o requerimento deve aguardar a conclusão do procedimento ou a averbação pode ser feita, já que se trata apenas, segundo ela, de notícia de ação da execução. Doutor Rui, o que acha? A questão é se os títulos são contraditórios, né? É isso que está por base. A ideia tratando dos títulos dentro de uma relação de continuidade, se os títulos têm oposição entre eles, aí há que se esperar. Agora, um procedimento desse que pode demorar, enfim, poderia. Não há contradição entre os títulos, simplesmente uma verbação notícia. Pode-se imaginar até um ganho, vamos dizer assim, em relação aos terceiros de boa-fé com essa informação. Eu acho que pode, com certeza, ser feita essa averbação. Doutor Narciso, o que acha? Nós estamos falando de averbação premonitória contra, entre aspas, o fiduciante, né? Não tem nada a ver com o fiduciário. É uma averbação da existência de uma execução em que o devedor é o fiduciante. Ela é irrelevante em relação ao processo de constituição em mora do fiduciante. Ela não vai impedir a consolidação da propriedade, é uma mera notícia. Então, se houver a constituição em mora, a mora não for purgada, a propriedade vai ser consolidada e vai desaparecer o direito do fiduciante. Então, aquela averbação premonitória não produz nenhum efeito, né? Eu tenho uma dificuldade... Há realmente vantagens em conhecer essa situação? Em conhecer essa situação para o terceiro? Tanto duvidoso que seja vantajoso. Se o devedor purgasse a mora, porque ele tem o direito, imagine que a dívida já esteja 80% paga. É um valor, um valor considerável, porque depois ele penhora o direito do fiduciante. Sim. Então teria talvez por esse aspecto. Porque ele pode transferir também, o fiduciante pode transferir, né? Então, agora não implicaria a averbação premonitória, evidentemente não implicaria fraude de execução na consolidação da propriedade, né? Vamos deixar isso bem claro. Por isso que ela é irrelevante. Por isso que ela é irrelevante, né? Porque existe é relevante para o credor fiduciário. Porque em São Paulo vigora o entendimento de que a penhora do direito do fiduciante impede a consolidação da propriedade. Eu não concordo absolutamente com isso, mas é o que está. O entendimento é esse, né? Então, se fosse uma penhora, por exemplo, em vez da averbação premonitória, nós aplicaríamos a prioridade do requerimento de construção em mora? Eu acredito que sim. Sim, nesse caso... Eu acredito que sim, porque se eu averbar a penhora aqui em São Paulo, o entendimento é de que não vai poder haver consolidação da propriedade. Então, eu tenho que respeitar a prioridade do fiduciário. E com essa averbação impediria? Daria ineficácia em relação ao crédito objeto da penhora? Se houvesse a averbação premonitória? Então, mas a penhora não deveria impedir. Não pode impedir, porque é uma restrição ao fiduciante, não ao fiduciário. Exato, não faz. Eu estou restringindo o direito do fiduciário de consolidar a propriedade.
Concordo e acho que eventualmente nós poderemos viver para ver essa posição se modificar, porque não faz sentido. Concordo. Bom, vamos avançar. Consolidada, prossegue a doutora Patrícia Alves, consolidada a propriedade em nome do credor fiduciante. Fiduciário. Já escreveu fiduciante aqui, mas é o fiduciário. Esse deve realizar 2 leilões públicos antes de, se não houver arrematantes, alienar o imóvel livremente. A Lei 9.514 não dispõe sobre a praça da realização dos leilões e estão sendo feitos leilões distantes dos locais dos imóveis. Por exemplo, imóvel leiloado localizado em São Paulo, leilão feito no Nordeste. Vê por que é importante trazer a experiência dos fatos concretos para nós aqui? Há um questionamento sobre o prejuízo que isto pode causar ao devedor, tendo em conta que o imóvel levado a leilão em praça distinta acarreta que as chances de ele ser arrematado são diminuídas, bem como cria-se dificuldade para o devedor comparecer ao leilão. Muito bom. Pergunta é, o registro de imóveis, quando da qualificação do requerimento para averbamento de leilões negativos, deve verificar onde foram realizados? E se não forem realizados na praça do imóvel em comarcas contíguas, pode obstar a averbação? Isso é um problema que diz respeito ao controle de competência pelo registro de imóvel. Doutor Narciso, quer começar isso? A Patrícia de São Paulo? Não sei. Não sei. Sei que as perguntas são interessantes. Achei super interessante. Posso pode começar. Comentar? É muito interessante essa questão, não é? Porque mostra como, na frente do oficial de registro, pode começar a surgir uma situação que ele identifica como um abuso de direito, não é? E... Eu sei. Cabe a ele. Então, a questão, cabe a ele, não cabe a ele, mas o interessante dessa discussão, se cabe a ele, qual é o alcance da qualificação registrária, não é isso? Até que ponto vai a qualificação, também faz parte do debate jurídico. Tá. E só isso, por si, já deixa... É um debate muito interessante que diz respeito até ao alcance da qualificação, que é um debate mundial. Doutor Narciso e doutor Rui, eu queria me lembrar uma coisa. Quando eu fui lá para a vara de registro, meados da década de 80, estava em vigor um entendimento que eu acho que era fruto de orientação do doutor Narciso. Dizia respeito às retificações. Mas aqui é um problema diferente, porque as retificações eram judiciais. Eram títulos judiciais que provinham muitas vezes de outros estados, retificando imóveis que estavam situados na capital de São Paulo. Então, o que nós fizemos, porque os títulos eram recebidos diretamente pelos cartórios, nós criamos ali uma espécie de precatória, lembra-se? Tínhamos que colocar cumpra-se. E quando o título vinha de fora, a gente negava cumprimento por entender que feria a competência absoluta. Mas aí era a competência absoluta do judiciário. E tinha amparo, porque na qualificação judicial, na qualificação dos títulos judiciais, universalmente, a doutrina clássica, é no sentido de que a incompetência absoluta pode ser objeto da qualificação e recusar. A relativa, não. E nós fazíamos isso. Agora, aqui a situação é diferente, porque o título não é judicial. Mas talvez nós pudéssemos usar isto como um argumento analógico. A dificuldade é que, ao contrário da competência judicial que está prevista em lei, eu não sei se esta aqui é possível amarrar em norma explícita. Dizer que o leilão tenha de ser realizado no local da... Não está escrito. Que me conte não está escrito em lugar nenhum. São duas questões diferentes, né? Primeiro, o leilão pode ser realizado em outra comarca que não é da situação do imóvel. Segundo, cabe ao oficial fiscalizar isso. É isso mesmo. Porque me parece que o leilão ele é realizado no interesse exclusivo do fiduciante. Não há interesse público nessas disposições relativas ao leilão. Só ele tem interesse, tanto que ele pode dispensar o leilão. Por que se faz o leilão? Para que o imóvel seja vendido por um preço justo e, de preferência, que haja alguma sobra para o fiduciante. Ele tem interesse no leilão, em pegar o lance mais alto. Se ele dispensar, não se realiza o leilão, não há disposição de ordem pública nisso, absolutamente. Então, será que o que o oficial hoje está fiscalizando, a lei não fala absolutamente nada. Depois da averbação da consolidação da propriedade, a 9.514 não dá mais nenhuma atribuição para o oficial. Todas as atribuições que ele ganhou foram por força de disposições administrativas.
Então, ele passa a fiscalizar a realização do leilão, ele passa a exigir o auto de leilão, ele passa, alguns cartórios exigem a prova da devolução do dinheiro para o fiduciante depois do leilão. Agora, com a fiscalização do local da realização do leilão, o oficial vira um juiz do processo. Pois é. Jurisdicionaliza o processo. Isso quer dizer, se não houver previsão legislativa, eu penso que isso é arriscado. Não tem absolutamente nenhuma. Eu digo legislativa mesmo, não norma de caráter administrativo baixada sem competência. Ricardo, sabe por que eu perguntei se é a Patrícia de São Paulo? Porque, coincidentemente, houve uma decisão do Conselho Superior da Magistratura essa semana. E o Conselho Superior da Magistratura, na semana passada, o Conselho Superior da Magistratura julgou que o leilão não poderia ter sido realizado fora da comarca da situação do imóvel por falta de previsão legal ou contratual. Isso significa que o Conselho entendeu que, se houver previsão no contrato, o leilão pode ser realizado em outra comarca. Mas por que eles amarram, onde eles amarram, com todo respeito a essa pergunta, onde eles amarram que tem que ser feito no local do imóvel? Nenhum lugar. Não, essa o mesmo raciocínio que a Patrícia desenvolveu na pergunta. O eventual prejuízo do fiduciante, a impossibilidade dele comparecer. Mas é razoável. É razoável. O meu ponto é razoável, não há dúvida. É razoável. Mas veja, Ricardo, Rui, a Caixa Econômica Federal, em São Paulo, ela não realiza os leilões na sede do imóvel. Ela realiza os leilões em Ribeirão Preto, em Bauru e parece que em Santos. Qualquer que seja a localização dos imóveis. A Caixa Econômica Federal não publica edital. Ela publica uma notícia de vários imóveis que serão vendidos num leilão tal. Não existe edital. E isso há centenas em todos os cartórios do Estado de São Paulo. A partir dessa decisão do Conselho Superior da Magistratura, os oficiais vão passar a fiscalizar e vão rejeitar todas as escrituras de venda com leilão realizado nessas condições. Isso vai causar um óbice de fluidez muito grande. Isso é um problema mesmo. O que deve preocupar o oficial? Eu sempre recomendei isso. Uma alienação fiduciária de imóveis localizados em várias comarcas. Eu sugiro para o oficial exigir que do contrato conste como vai ser feito o leilão na eventualidade da consolidação da propriedade em nome do fiduciário. Onde e como. Então, eles dispõem que o leilão vai ser realizado em Santos, embora haja imóveis da capital também. Mas aí o fiduciante está de acordo, ele assina. E aí entra dentro da ressalva que o Conselho agora fixou. Exatamente. Porque a lei também é omissa quando há imóveis em várias comarcas do contrato de alienação fiduciária. Ele não fala absolutamente nada, né? E se não houver disposição contratual, como é que fica? É interessante. Agora, o interessado, eu insisto, é o fiduciante. Cabe a ele entrar com a ação competente no caso de ele ser prejudicado. No caso dele. Esse caso que o Conselho decidiu eram 12 imóveis situados em São Paulo e o leilão foi feito no Espírito Santo. Mas esse é um caso, né? É uma decisão do Conselho. Uma decisão agora. Uma. É a primeira decisão do Conselho sobre leilão, sobre essas coisas. Primeira decisão. Interessante. Bom, vamos avançar. Mas é interessante a discussão. É interessante, quer dizer, enfim, acho razoável, é um debate que está acontecendo, não a resposta definitiva. Acho que é isso que nós podemos o doutor, dizer. Aqui, mas doutor só quero Rui, aqui falar uma coisinha. Eu concordo com tudo que a Patrícia Alves falou a respeito dos professores Narciso e professor Ricardo. Foi exagerado. Eu queria dizer o seguinte, aqui, esse programa nosso aqui é um programa realmente opinativo. Já aconteceu aqui de numa semana a gente dizer uma coisa, na semana seguinte, olha, estava meio equivocado, pensei melhor. E é por isso mesmo que é um pinga-fogo. Coisa mais ou menos para disputar questões controversas. Quanto mais controverso, melhor. Sim. Doutor Pedro Teobaldo faz a seguinte pergunta. Qual a forma de publicidade de alteração do nome, baseado no provimento 73 do Egrégio Conselho Nacional de Justiça, que deve ser aplicado no registro de imóveis? Se é proibido, segundo o CNJ,
divulgar a alteração. Quem quer começar com esse espinhoso tema? Doutor Rui. Enfim, a pergunta do... Esclareça também um pouquinho o que é que está por trás da pergunta. Exatamente. A pergunta se refere à alteração do nome do transexual, em razão aqui do artigo 5º aqui do provimento 73, que é, olha, a alteração de que trata o presente provimento tem natureza sigilosa. Está colocado aqui pelo provimento. Razão pela qual a informação a seu respeito não pode constar nas certidões dos assentos, tudo do registro civil, né? Salvo por solicitação da pessoa requerente ou por determinação judicial. Bom, então, no registro civil, é isso que vale. A alteração, ela é sigilosa, essa mudança de nome, ela é ex tunc, vamos dizer assim. Agora, e no registro imobiliário? Porque no registro civil é fácil, ele faz a averbação e expede as certidões com um novo nome averbado. Exato. Nome, sexo e tudo. Então, e não aparece absolutamente nada. Exato, no registro de imóveis, passado não aparece. É diferente, ou seja... Ele incorpora a averbação no assento. O que parece ser possível no registro de imóveis é o sigilo em relação ao motivo da retificação do nome. Que o João se torna Maria por averbação e não se sabe o motivo. O motivo pode ter sido um erro do cartório, assim, há que se retificar, porque o João vira Maria, ou a Maria vira o João. Mas qual é o motivo? É transexualidade? Não está escrito. É uma retificação. O que me parece impossível é a ocultação, ou o sigilo, manter o sigilo no registro de imóveis. Mesmo, não é só alteração de nome, porque altera-se o nome e altera-se o sexo também. Exato. Então não há como esconder e manter sigilo, porque o registro anterior, o nome é um, o sexo é um, depois aparece a averbação e os registros seguintes já vão ser no nome. Mas o motivo não fica claro. O motivo não é expresso. Não. Pode ter sido um erro de digitação, pode ter sido... Pode ter sido chamava João para se chamar Raimundo, pequeno erro de digitação. É isso. Mas eu queria aproveitar, eu tenho falado muitas vezes que nós precisamos retornar à sensatez jurídica. E uma delas é o seguinte, eu acho que, eu sou contra todas as discriminações, etc. Mas uma das discriminações que eu não quero ter é com a vocação de alguns a ter menos idade. E já disse que a primeira providência que eu vou fazer, assim que eu atingir os meus 70 anos, sou muito próximo, é dizer que só consigo ser feliz com 40 anos. E vou ao cartório e vou pedir que por autodeclaração, que conste lá que eu tenho 40 anos, e vou também alterar isso do registro de imóvel. Porque eu não sei muito bem o que nós vamos fazer, eu tenho dito várias vezes, o que nós vamos fazer com o gender fluid, que cada dia tem um gênero. Como é que vai ser isso? Ou ele pode ser discriminado no registro civil. O que não se atendeu bem com toda essa história é que não é só um caso. Em Nova York, parece que agora são 61 casos com gêneros diversos. Gente que tem os dois gêneros e que quer, para ser feliz, quer que conste os dois. Como é que nós vamos fazer isso? Isso é uma coisa que nós vamos ter que resolver nos próximos tempos e provavelmente vamos ter que voltar atrás em todas essas coisas. Porque algo importante é isso. Eu tenho até um episódio interessante que o meu netinho mais novinho, durante uma época, chamou a mãe separada e disse, vou contar um segredo. Eu sou o Homem-Aranha. Tudo bem. Que ele queira pensar, a minha filha quando veio me disse, olha, você aguarda até os 14 anos. Se até os 14 anos não passar, você leva a um psiquiatra. Isso é uma outra coisa. Se passar, ótimo. Ele pode achar quem ele quer que seja. Tudo bem. Outra coisa é que, por meio de uma autodeclaração, que muitas vezes é fraudatória, essa que é a verdade. Tem um episódio lá da Argentina, recentemente, que ele quis fraudar para obter a aposentadoria mais cedo, fraudou lá e disse que era de um outro sexo e alterou-se o registro, consegue a aposentadoria, depois vai lá e pede para alterar novamente e voltar ao estado anterior. Outra coisa que nós queremos, que essa identidade psicológica seja imposta a toda a sociedade, muitas vezes contra as próprias características externas. E é isso que nós precisamos tomar cuidado, ou seja, respeitar a situação individual, isso é algo que nós temos que fazer, cada um de nós toma as opções que acha que deve tomar. Então, se respeita, é plano individual. Mas a outra é impingir à sociedade o reconhecimento de uma identidade dessa variável e de acordo com o gosto de turno. Agora, eu queria sugerir a todos, aproveitar, porque
porque ontem eu ainda não li esse livro, mas vem antecedido de comentários muito interessantes. Os professores Marco Antônio Coutinho e Natália Pereira Travassos, ambos são psicanalistas, parece que de linha freudiana, diga-se de passagem, o que torna bastante insuspeita esta posição. Lançaram pela editora Zahar o livro O Corpo entre o Sujeito e a Ciência. E o livro vem antecedido de uma consideração muito relevante, porque é um livro, segundo consta, aqueles que já o leram e falam, é um livro que não tem posição ideológica, é uma posição científica a respeito do assunto. Acho que vale a pena que nós nos detenhamos um tanto numa análise um pouco menos apaixonada do ponto de vista ideológico, examinar realmente o que a ciência pode trazer de contribuição nesta área. Mas, enfim, do ponto de vista das decisões, enfim, do direito vigente hoje, isso pode, sim, significar numa certa fluidez de gênero mesmo. Pode significar que haja, sei lá, gêneros simultâneos, ou, enfim, uma ida e uma volta, uma ida e uma volta, e que, de alguma maneira, isso, pelas regras que a gente tem hoje, essa decisão sempre tem efeitos no registro civil ex tunc. Daí não vai ter jeito. E no registro de imóveis, ela implica numa mudança, numa retificação, sempre, assim, sem revelar o motivo e sempre, vamos dizer assim, ex nunc. E como é que fica um contrato registral, um contrato de alienação fiduciária, por exemplo, no nome antigo do proprietário? É a mesma pessoa, ela mudou então, o nome aí ele entra e o sexo, mas é a mesma pessoa. Então, e a retificação do registro civil implica, vamos dizer assim, numa releitura, numa qualificação geral dos documentos. O contratante tem que ser pelo menos cientificado da alteração, né? Ele não pode se opor nem independente da mas anuência ele não dele. pode se opor. O problema é que ele não pode se opor e toda essa articulação, ela está dentro da lógica, vamos dizer assim, dos direitos da personalidade. Sim, e aí algumas seria questões, um direito absolutamente... Você vê, algumas questões que ficaram sem resolver. Então, por exemplo, crimes que só podem ser praticados por homem do sexo masculino, ou outros, por exemplo, só por mulher. Sim. Com essa alteração, se é possível admitir uma ação de revisão criminal. E vai por aí afora. Eu penso que esse é um momento que nós precisamos pensar com muita calma, sem essa pressão ideológica, sem essa coisa que se chama... Justiniano teve isso diz respeito à história do registro de imóveis também. Criou-se uma hipoteca privilegiada em favor das mulheres, porque 6 mulheres, em um universo de milhões de mulheres, foram fraudadas por seus maridos, isso no tempo do Império Romano. Mas essas mulheres eram tão atuantes e pressionavam tanto que ele baixou uma norma geral, estendendo para todo o vastíssimo Império Romano, e uma assídui, chamava-se o assídui, que era a primeira palavra desse decreto. Então, isso se tornou chamado fator assíduo. Por quê? Porque grupos muito minoritários que pressionam, mas pressionam de tal modo que faz com que haja normas gerais que, afinal de contas, não eram necessárias. Haveria outras formas para realizar o problema. Vamos lá. Vamos partir, vamos adiantar, porque isso aqui mereceria um debate só sobre o tema. É possível, diz aqui um grupo chamado Cartório no Foco, @gmail.com. É possível o uso capião, ou seja, processo extrajudicial de uso capião de domínio útil da União relativamente às suas terras? Quem quer começar com isso? Está muito ligada àquela pergunta do nosso colega baiano, do Bormann. Sim. O domínio útil é posse. É fato. Se ele provar que ele tem o domínio, ele não pode usucapiar o imóvel todo. Imóvel todo, porque é da União, claro. O imóvel é público. Mas o domínio útil, sim, porque se ele mantiver posse durante 15 anos, independentemente de título e de boa-fé, ele adquire a propriedade útil do terreno forense. Toda a cor. E nesse caso não há laudêmio, porque não há transmissão. Sim. E já houve essa discussão no judicial, né? Sim. E já está definido. Pacífico, né? Pacífico. Então, se é possível uso capião judicial, eu vou pular aqui depois eu volto para fazer uma pergunta ainda sobre o tema
do processo extrajudicial de usucapião, todo mundo sabe que eu tenho uma birra. As duas perguntas foram feitas do usucapião administrativa e usucapião extrajudicial. Eu acho que isso é uma metáfora, não é. O usucapião não é administrativa e o usucapião também não é extrajudicial. O processo é que é. Então, por isso que às vezes eu... Bom, admite-se a usucapião, pelo processo extrajudicial, pergunta a doutora Ivana Pinheiro, que é do Resíduos Imóveis de Ibirité, lá em Minas Gerais. Admite-se essa usucapião pelo processo extrajudicial de iniciativa autônoma como via adequada de aquisição de propriedade de lote integrante de parcelamento irregular ou clandestino? Doutor Rui, quer começar? Enfim, teoricamente, sim. O problema é que nós temos algumas... É um processo bem arriscado, né? Vamos dizer assim, que pode levar muitas responsabilidades. Eu acho que é o processo, talvez, um dos mais agudos que possa ocorrer diante de um oficial de registro de imóveis, que é essa de usucapião, essa solução, vamos dizer, individual de um lote no meio de um loteamento clandestino, né? Até pelo fato de necessidade de manifestação do proprietário tabular, né, em que pese que isso não esteja, enfim, seja dispensado, né, pelo provimento, mas como é que é possível? Eu pessoalmente não vejo como fazer um processo desses sem tomar todas as cautelas e mas quais seriam as cautelas? Pedir primeiro para regularizar o loteamento? O proprietário vai ter que se manifestar. O proprietário... Tá bem. Ele não se opõe. Vamos admitir que ele não se opõe, fica em silêncio, porque agora tem aquela regra, a meu ver, arriscadíssima, que diz que do silêncio se extrai consentimento. Então, eu acho muito complicada essa regra também. O que acha, doutor Narciso? Existem questões que são judiciais, por natureza. Eu admito. Eu também acho que é possível. Não há possibilidade de se indeferir o requerimento de reconhecimento da usucapião administrativa pelo fato de o lote ser integrante de parcelamento irregular. É aquisição. É aquisição, adquirir. É isso. É constitucional. Pode adquirir parte de um imóvel, pode adquirir. Há decisões, pelo menos uma eu tenho certeza em São Paulo, julgando improcedente uma ação de loteamento irregular. Tanto quanto há decisões também recusando o usucapião de imóveis rurais com área inferior à fração mínima de parcelamento. O que também é absurdo. Porque a fração mínima de parcelamento é fração mínima de parcelamento. Se eu adquiro por usucapião, eu não estou parcelando absolutamente nada. Depois, na prática, nós sabemos que muitas vezes a aquisição de pequenas nesgas de terreno é justamente para juntar o imóvel ao lado. Também. Mas o INCRA, por exemplo, o INCRA se recusa a dar cadastro para imóvel com área inferior à fração mínima de parcelamento, ainda que com sentença de usucapião. O que impede o registro da sentença, porque o oficial só pode registrar a sentença com CCIR. Então ele ganhou, mas não levou. Os sujeitos têm que... Ou melhor, ele só não entra no mercado, porque a propriedade ele continua com ela. Essa é a realidade, já está reconhecida. Se resolve mandar só não consegue, só não consegue a disponibilidade. Eu também estou de acordo com isso. Mas eu acho que enfim, é irrecusável. Eu também concordo. Dito isso, é um dos processos mais o que, na prática, eu acho, não sei, eu vou sugerir aqui, o que eu acho, minha opinião, se fosse o registrador e recebesse uma situação como essa e me desse conta de que se trata de um parcelamento irregular, eu simplesmente notificaria o fato ao promotor local, à comarca, ou à prefeitura e pronto. Está resolvido o tema da responsabilidade. Isso acontece todo dia em São Paulo, o usucapião de depois pode ser que dificulte a regularização até do loteamento, né? E o oficial fica com um imóvel cheio de casas fechadas e as outras abertas. Ele não sabe como foi feito o loteamento, não sabe como, não tem rua averbada, não tem absolutamente nada. Mas há uma dificuldade para a especialização do imóvel. Mas isso não impede o reconhecimento da usucapião. Outra situação, enfim, não foi perguntado, mas eu vou colocar a pergunta, uma pergunta nova, derivada dessa. Por exemplo, o caso de ação de usucapião, por exemplo, de unidade autônoma cujo condomínio não está regularizado, não está regular. Mas aí não dá, Rui, mas aí é juridicamente impossível. Então,
Porque no condomínio você tem uma ficção jurídica, você tem que juntar uma unidade sem contato com o solo, a uma fração ideal daquele terreno e a uma participação nas coisas comuns, e nada disso tem definido. Então, mas dá para a gente receber esse título como um direito, vamos dizer assim, referente à futura regularização da unidade autônoma número 123, por exemplo. Porque senão... Não, tá bom, ele ganha... Ele ganha o direito anterior. Mas não registra. Assim, mas ele tem que registrar esse direito anterior. Mas como é que o juiz vai definir a fração ou registrador, do terreno? Tanto o juiz que cabe à unidade. Mas a participação esse é um caso em que não é possível ter usucapião. Não, o caminho é o seguinte, o usucapião tem o juiz pode reconhecer, eu acho que judicialmente é mais difícil, mas o juiz pode reconhecer e a partir daí dar justamente o ensejo da ação para que se constitua, uma obrigação de fazer para a constituição do condomínio. Mas, não lhe parece bem? Sim, sim. Me parece que o sujeito ele merece, ele precisa ele não tem o direito, vamos dizer assim, referente à unidade autônoma construída, tal, porque ela vai precisar enfim, ter um percentual de área comum, toda essa descrição, isso a gente não tem. Mas ele precisa ter uma segurança jurídica maior. Ele pode ter um direito real. Nós tínhamos que é o direito referente à futura unidade autônoma. Olha, Rui, eu me lembro, Narciso, o terreno, por exemplo. O que aconteceu lá em São Paulo, houve um caso concreto. Era o Vitorino Filipim, era o juiz que decidiu o caso. E formaram-se 3 posições. Era um caso quer dizer, sobrado, da mesma situação, seja incorporação muito grande, condomínio muito grande ou pequeno, dá na mesma. A parte adquiriu a parte de cima. O interessado adquiriu a parte de cima por usucapião. Então formaram-se 3 posições. Uma é, não pode haver processo de usucapião, não pode adquirir. Uma segunda posição, pode e imediatamente se registra. E uma terceira, que foi a que acabou prevalecendo, que é a que eu dei o meu aplauso, mas eu quero aqui, por questão de honestidade intelectual, dizer que a pessoa que eu mais conheci pessoalmente, que mais conhecia e conhece o usucapião, é o Benedito Silvério Ribeiro. Não sei se você conheceu alguém que tivesse... O Benedito conhecia muito, ele tem o livro dele é uma vulgata hoje, é um livro clássico. E ele achava que não podia sequer reconhecer o usucapião nesse caso, naquela altura, não sei o que ele pensa hoje. Eu achava que podia reconhecer se a questão do registro ficava à parte. Então reconhece, dá o título. A declarada, ele é o proprietário. Agora, se vai conseguir registrar ou não, até porque, vamos falar a verdade, é independente do registro, a aquisição do domínio. Mas é verdade. É só para a disponibilidade que esse registro é importante. Então, a partir daí, ele tem um título, e com esse título, ele poderá demandar, em obrigação de fazer, a outra parte a constituir o condomínio. Mas existe um direito anterior que não dá para se negar que todo mundo que está numa unidade autônoma, mesmo que não regularizada, tem, que é um percentual daquilo referente à futura regularização. Você tem que levar a ficção jurídica, que é o condomínio edilício, para usucapião. Quer dizer, embora ele tenha a posse da unidade autônoma, digamos, num edifício, na verdade ele vai usucapiar a fração ideal do terreno. Exato. E aí esse é um problema... É isso. Porque ninguém tem posse de fração ideal, né? Impossível. Mas é uma ficção, tem que ser uma ficção. Então, mas a gente vai ter que descrever isso de alguma maneira, porque... Não, mas só depois. Se prevalecer o meu entendimento, não registra antes. Eu não vejo como, estou de acordo com o Dr. Narciso nisso, não é possível registrar, não há como fazer essa... Agora, é possível, sim, dar o título, no meu modo de ver, até porque o título é meramente declarativo do que já ocorreu, e aí, em seguida, promover essa demanda. Só que eu não vejo como fazer por via extrajudicial, porque a formação do título no processo extrajudicial já é a admissão do seu registro. Ele não tem como. O que ele faz é dizer que pode registrar. Ele não pode declarar. Só declarar. No judiciário é possível só declarar. Eu entendo que se esse discurso for bem articulado durante esse processo de usucapião, enfim, pode ser feito aqui direto no cartório também, seria possível relacionar o direito que ele tem a fração do terreno à futura unidade autônoma. Essa articulação ela é possível, e não fazer essa articulação é esvaziar o direito de propriedade da pessoa, e é uma vitória muito de pirro. A jurisprudência não tem admitido, Rui. Tem umas bolas divididas. Eu não tenho visto, não vi nenhum. Vamos lá, vamos avançar.
Mais uma Mas matéria. é interessante, a questão é interessante. E tem que ter uma solução. Então, mas a solução é essa, tem que reconhecer. Se o sujeito pode ter uma área rural menor do que o módulo, se o sujeito pode ter uma área menor do que a do loteamento, assim, o registro ele tem que ser instrumental ao direito material, né? Então, mas aqui não, como eu falei, né, no condomínio edilício existe uma ficção, né? A gente monta a coisa, né? Há um outro problema aqui. Nunca se resolveu, no mundo inteiro isso não se resolve, como abrir matrículas para as partes ideais no condomínio. Porque isso fere o princípio da neutralidade da matrícula. É inevitável, é inevitável. Não vai ter matrícula própria. Colocar número, letra A, como se pensou em fazer em São Paulo. Não. O fato é que isso é o que se chama normalmente, mais como um aspecto econômico, como uma acessão invertida. Verdadeiramente, o mais importante não é a fração ideal. Exatamente. Basta chegar em casa, faça um teste em casa. Chega e diz assim aos filhos, olha, comprei uma fração ideal. As pessoas olham, comprei um apartamento na praia. Pronto. Ou seja, o que importa verdadeiramente é a unidade autônoma. Só que juridicamente o que importa é a fração ideal. Então a acessão aí é invertida. É como se a fração ideal fosse o consequente da unidade autônoma. Porque economicamente é assim. Então, essa dificuldade nós vamos ter que enfrentar por uma solução aqui adequada. Né? É a ficção, né? Você cria uma unidade imobiliária que tem 3 partes, né? Tem a construção, tem a fração ideal do terreno e tem a participação nas coisas comuns. Sem essa participação não há acesso. Então, essa é a ficção, né? O imóvel é isso, é um conjunto de coisas. Vamos lá, prosseguindo aqui. Dr. Walter Cristofoletti, escrevente do primeiro registro de imóveis de Piracicaba, grande Piracicaba, onde estão lá os Ranaldos. Meu cumprimento lá. E o Everton. O Everton também. Acho que a primeira é do Everton. Primeira do Everton. Primeira do Everton. Meu cumprimento ao Dr. Everton, ao Dr. Antônio Ranaldo. Aplica-se o direito de acrescer? Pergunta o Dr. Walter Cristofoletti. Esse direito de acrescer previsto no parágrafo único do artigo 551 do Código Civil, a adjudicação com origem em cessão gratuita de direitos hereditários feita a marido e mulher? Eu achei muito interessante a questão. Eu achei muito interessante. O grande problema, eu acho que sim, aplica sim. O problema é que o registro de imóveis não tem como fazer isso. Não tem como reconhecer esse direito. Porque chega ao registro de imóveis o formal de partilha ou a carta de adjudicação. E o oficial adjudica em favor dos cessionários. Ele não sabe se houve ou não houve cessão lá e como ocorreu essa cessão. Ele não traz para a matrícula do imóvel a cessão de direitos hereditários. Ele só registra a adjudicação, sem falar o motivo. Então, o oficial do registro de imóveis tem essa dificuldade. Eu acho que para aplicar o parágrafo único do 551, que nada mais é do que a manutenção do direito de propriedade na pessoa do cônjuge sobrevivente. Eu vou ler aqui para quê? Não há como fazer Se os donatários, em tal caso, a doação em comum a mais de uma pessoa entende se distribuída entre elas por igual. Aí vem o parágrafo único. Se os donatários, em tal caso, forem marido e mulher, subsistirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo. Então, o oficial não tem como aplicar isso porque ele não sabe. Ele só tem a adjudicação em favor do casal. Mas isso ele sabe? Isso ele recebe isso dentro de um formal? A carta de adjudicação ou o formal de partilha, isso consta. Agora, o direito viria da cessão gratuita do direito hereditário, tanto quanto numa doação. E a cessão do direito hereditário tem caráter de direito real. Né? O direito hereditário é direito real. Então, eu acho que essa cessão gratuita dá direito ao casal a aplicação do parágrafo único do 550. Mas talvez ele deva ter de requerer ao juiz, porque o oficial não tem condições de fazer isso. Ao próprio juiz do inventário. Aí volta ao inventário futuramente e pede
Mas isso, enfim, e se o oficial recebeu uma carta... Vou admitir que ele receba o título de cessão. Ou na hora do registro eu já requeiro. Registre a adjudicação em razão da cessão gratuita de direitos hereditários ao casal. Pronto. Aí está tudo na matrícula. Ou lá à frente, quando isso se pretender... Fazer a prova. Trazer o título novamente. Possível, portanto, é o que... Mas a pergunta é a seguinte, aplica-se. Aplica, sem dúvida nenhuma. Bom, vamos lá, a pergunta aqui, que de vez em quando volta, esse tema da permuta. Doutora Marília Teobaldo, quem é cumprimento, pergunta o seguinte: acerca da permuta de imóveis numa mesma circunscrição, se pode ocorrer a cinibilidade do título, mesmo com a precisão do Código Civil, de usar o mesmo prenotado. Isso é a minha prenotação. O caso básico é o seguinte, quando se trata de permuta de imóveis, numa mesma circunscrição, diz a lei, isso já era tradicional, já vinha do Regulamento 39, já vinha até de antes, que há uma só prenotação do título, o que é, de certo modo, adequado, porque o título costuma ser um só, né? Então, até aqui, tudo bem. A questão é de saber se este fato implica a incidibilidade do próprio ato de permuta, que é uma grande discussão. O doutor Narciso, sabidamente, tem uma posição contrária a toda a cinibilidade de título. E eu, ao contrário, tenho uma posição favorável à cinibilidade do título, desde que não se quebre a unidade econômica. O que se fez na decisão aqui em São Paulo, que afinal se firmou, eu já falei isso em outros programas, mas não custa repetir aqui, numa primeira votação, em que um caso que não era de título numa mesma circunscrição, mas título em duas circunscrições diversas, e na outra não houve ingresso do título. O interessado não se preocupou isso. E colocou-se em votação e o voto do Corregedor-Geral era no sentido de que não se permitisse o registro de uma das pernas da permuta, só se permitisse se houvesse duas. O assunto entrou em discussão e o Conselho estava muito dividido a respeito dessa matéria. E eu me lembro que o voto, efetivamente, que decidiu isso, depois da oposição que eu levantei, foi o voto do desembargador Paulo Dimas. Porque se lembrou de um fato que ocorreu. Ele residiu numa região aqui próxima de São Paulo, onde havia vários conjuntos residenciais, e era muito frequente, na década de 90, que se fizesse permutas de imóveis dessa região com imóveis situados em Miami. Permuta pura e simples. Eu disse, como é que nós vamos fazer numa situação como essa, desembargador Paulo Dimas? Vamos ter que aguardar lá em Miami, no sistema de Miami, ou se o sistema hoje, vamos dizer, na França ou na Itália, aguardar para que se faça esse registro? Isso não tem sentido prático. Então, naquela altura ficou 4-3. Passado o tempo, um novo caso ingressou para o exame do Conselho Superior da Magistratura, em que era uma mesma circunscrição. Só que um dos imóveis, que era objeto da permuta, o título não permitia registro, não me lembro qual era o motivo, só se permitia quanto a um. Então a discussão voltou à tona, e então prevaleceu o entendimento meu, naquela altura, conversar, mas foi por 7-0, o Corregedor-Geral aderiu ao meu posicionamento, pediu que eu ficasse com acordo, e o Conselho fixou por 7-0, o entendimento de que pode haver o registro de uma só das pernas, da permuta, desde que, essa é a primeira condição, o ato não tenha sido clausulado como se fosse pró-solvendo. Ou seja, era perfeitamente possível que eu faça um acordo de permuta e diga, olha, eu só alieno o meu imóvel se eu conseguir registrar o seu, e vice-versa. Então aí é diferente. Mas não havendo isto, o acordo seria pró-soluto, de maneira que uma das pernas poderia permanecer só como pagamento do preço. E como pagamento do preço eu poderia fazer algumas coisas na via jurisdicional. Executar, por meio de ação de obrigação de fazer, não consigo registrar, fazer isso, indenizar-me ou desfazer o negócio na via jurisdicional. O que não me pareceu bem, e esse argumento foi o que prevaleceu, é que se desse a possibilidade de alguém desistir do negócio pura e simplesmente ao não registrar a aquisição. Que aí que me parecia excessivo. Esse entendimento prevaleceu e nós também recusamos a ideia, que seria muito automática, de que o fato de fazer-se uma só prenotação implicaria a impossibilidade de considerar a cinibilidade do título. Isso não tem nada a ver uma coisa com outra aqui. Acho que este fato não. Acho que continua sendo discutível a possibilidade de quebrar-se a
a unitariedade da permuta, isso é uma matéria discutível, eu admito, mas não, esse é o ponto central. Isso não deriva do fato meramente formal de que haja uma só prenotação. Não. Tanto é verdade que quando há mais de uma circunscrição, necessariamente tende a haver mais de uma prenotação. Sim. Isso é meramente formal, meramente uma técnica para não ter que 2 vezes prenotar o mesmo título. É, né? só isso. Não é título formal. Sim. Parece-me assim. Podemos prosseguir ou querem falar alguma coisa sobre isso? Não. Podemos prosseguir. Então vamos lá. O que é o não? O não é não quer prosseguir ou não quer falar? Não, É que o doutor é contra toda e qualquer sensibilidade, sensibilidade, não quer falar mais sobre Bom, isso. vamos agora a algumas perguntas aqui Mas que foram feitas. Eu sou a favor da É sensibilidade. uma omissão da lei, né? Uma omissão Eu sou totalmente Vamos lá. a favor e acho que é isso que Vamos lá. resolve a vida. da Vamos lá. civilidade. É. Vamos lá. Tem algumas perguntas aqui que vieram lá de minha Bento posição, sabe Gonçalves. qual é? É que para mim a permuta é um negócio jurídico. Você não pode cindir um negócio jurídico. Só Mas, eu também considero como um negócio jurídico. Sim. Só que uma das pernas é preço. Não, Eu vejo com essa existe dinâmica. a possibilidade de um ser registrado. É evidente que existe a possibilidade de o outro não poder ser registrado. Eu permuto um imóvel com direitos de promitente comprador, ou qualquer coisa assim, ou com automóvel, com qualquer coisa. Eu posso permutar com qualquer coisa. Mas em se tratando de 2 imóveis, eu registro uma parte, não registro outra parte. Eu não posso falar Vira que eu registrei preço. uma permuta. Vira preço. Mas é que- Porque essa coisa, eu fui lá, quando eu fui fazer o voto, agora não vou me lembrar de cabeça disso, mas quando eu fui fazer o voto, eu me lembro que eu me dediquei a ler uma doutrina espanhola a respeito do assunto, um livro especializado, e dessa doutrina espanhola nasceu uma linha de pesquisa, dentro do limite de um voto. O voto não é para fazer doutrina também, no direito romano. E foi lá no direito romano que eu notei esta possibilidade, que eu apoiei esta possibilidade. Na medida em que são 2 angulações diversas. Eu, enquanto permutante, eu adquiro, então eu estou comprando um imóvel e pago. Aqui vale como preço para mim. Como se podia pagar em dinheiro, podia pagar. E aí é uma coisa interessante. Por que eu estou falando do direito romano? Porque no direito romano se considerava sempre o negócio original. Vamos admitir, vamos fazer uma permuta no direito romano, doutor Narciso. Estou adquirindo o seu imóvel e eu pagando com o imóvel. Mas vamos admitir que no curso do processo eu tenha me arrependido e pergunto para doutor Narciso, eu tenho aqui a parte em dinheiro, tenho os meus sestércios aqui para pagar o imóvel. Não quero mais o imóvel. O senhor aceita? Aceito. Eu pagava em sestércios, mas se considerava ainda permuta. O negócio originário continuava... Tá. E por isso que se permitiu esse jogo. E essa ideia terá prevalecido ao longo do tempo. Pois na prática, veja, não dá maior prejuízo, porque admitamos que uma só das pernas se registre. Eu tenho possibilidade de rescindir o negócio, por mediação. Tenho possibilidade de executar obrigação de fazer, ou de indenizar-me. E se para maior cautela eu não quero, eu faço questão de ter o imóvel, eu faço a cláusula de, mesmo que eu não tenha posse, eu faço uma cláusula pró-solvendo, com que eu resolvo o problema. Faço uma condição, olha, se não houver o registro, o negócio está desfeito. Pronto. Então, eu não vejo prejuízo, eu acho mais prático para a fluidez. Essa foi a razão. Mas vamos prosseguir, porque isso aqui não vai ter acordo. Sim, Eu conheço o doutor Narciso há quase 30 anos, não haverá acordo. Não, como eu vejo a questão existe o plano do negócio jurídico e existe o plano do registro. Esses são planos diferentes. Então, por isso, no negócio jurídico, você pode fazer uma permuta, mesmo que um registre e o outro não registre por algum motivo, porque você não queira, porque você não tenha dinheiro, porque você não tem vontade, porque tem uma penhora que... Talvez seja por isso que alguns tabeliões eles davam a escritura de compra e venda com dação em pagamento de imóvel. Para evitar esse problema. Agora deixa eu falar o seguinte, nosso programa está terminando hoje, eu vou fazer mais uma pergunta, mas eu vou deixar uma das perguntas aqui com uma provocação. E 2 perguntas dos Teobaldos, né? Tem a Não, Maria e essa o já Pedro. foi, já fizemos. Não, Essa fizemos. Devem ser parentes. Devem ser parentes. Ou cônjuges. Bom, eu recebi algumas perguntas lá em Bento Gonçalves, no excelente congresso que fez em Bento Gonçalves, uma das quais eu vou fazer hoje. A outra eu vou deixar sobre responsabilidade civil, e quem sabe no próximo programa, nós vamos fazer um programa aqui centrado sobre o tema da responsabilidade civil Muito e disciplinar. Por que razão? Porque acaba de entrar na pauta do Supremo Tribunal Federal o julgamento de uma repercussão geral que diz respeito ao artigo 22 da Lei 8.935, que trata exatamente da responsabilidade civil. Eu penso que nós podemos discutir aqui, aproveitar e até projetar eventuais
resultados desta votação. Mas Arispe e amicus curiae, nesse caso? Acho que não. Não tenho ideia. Devia estar, né? Devia estar. E o IRIB, tá? Também não sei dizer. Nossa, é o assunto mais... Bom, ainda que tenhamos noção, essa pergunta vem lá de Bento Gonçalves, noção de valorização de nossa atividade, nossa é o registrador ou o notário, e do nosso notável conhecimento jurídico, muito bom, aí a pergunta que eu estou lendo. Nós nos tornamos atemorizados operadores do direito. Gostaria de sua percepção sobre isso. Eu acho aqui, antes de passar, porque eu estava lá, eu posso dizer o que se tratava. Nós discutimos exatamente sobre as interferências a priorísticas da atividade judiciária, atuando no âmbito, seja baixando isso que se chama de normas de serviço, códigos judiciários, seja muitas vezes por meio de interferências diretas, no que fazer e o que não fazer. No meu modo de ver, a valorização da atividade passa pela tomada de consciência dos problemas e uma afirmação reverente, respeitosa, cautelosa, no modo, sobretudo, no estilo de ser, mas da independência jurídica dos notários e dos registradores. Perfeito. Ou seja, olha, agora, é verdade que provavelmente eu interpretei mal a pergunta que me fizeram houve um belíssimo congresso realizado pelo professor Herance, lá, do INR, né, no sábado, e um participante, volto a dizer, acho que eu que interpretei mal a pergunta, sugeria que a Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo editasse um provimento para o fim de que, em todos os processos de usucapião, antes fossem ouvidas as circunscrições anteriores ao cartório. E aí eu pensei, mas como? Todos os processos, mas também nos processos judiciais? Isso quer dizer que haveria uma norma de serviço da Corregedoria Geral da Justiça imposta aos juízes? Isso vai chegando. Numa sessão há 15 dias da minha Câmara, em que se discutia um problema de fé pública ou não do escrivão judicial, a respeito de um assunto, um dos meus queridos colegas lá disse, olha, eu acho que nós podemos resolver aqui, porque as normas de serviço da Corregedoria, eu disse, olha, eu não vou resolver nenhum assunto jurisdicional com base em norma de serviço da Corregedoria. As normas de serviço são dirigidas aos registradores e notários, e não aos juízes. Então, nós corremos esse risco hoje, não é só a independência do notário e do registrador, é muitas vezes a própria independência do judicial. Na Espanha, há estudos muito interessantes a respeito da distinção entre a independência do poder judiciário e a independência dos juízes. Porque o que aconteceu? Mais e mais se foi perdendo a independência dos magistrados em favor de uma noção abstrata, a independência do poder como um todo. A independência do poder como um todo é a independência, na verdade, do presidente do poder. E já não mais a independência de cada juiz. De maneira que esse presidente poderia interferir diretamente nas decisões, seja por meio de medidas administrativas prévias, seja por meio de... O senhor vai decidir assim, assado aqui. Atemorizando. Isso é atemorizando. E, claro, dirão, isso é um tantinho já extremado, mas é o caminho que se trilha quando se admite que essas normas de serviço interfiram decisivamente, que é o que se tem chamado de ativismo administrativo, né? O ativismo da administração. Então, eu tenho alguns comentários, professor. Concordo com a preocupação do colega. Acho que a questão mais fundamental que nós temos hoje é da compreensão do notário e do registrador como profissionais do direito. E é impossível se entender os registros e as notas sem colocá-los no conjunto das profissões jurídicas. Comparar com serviços públicos, vamos dizer assim, no sentido estrito, não é adequado. Interpretar o direito não é asfaltar uma rua. A função do notário e do registrador, por isso que o notário e o registrador recebe cada vez mais funções como o usucapião extrajudicial é um exemplo disso, é uma profissão jurídica. Para isso, a gente tem que começar a comparar um profissional do direito com outro profissional do direito. Por exemplo, tem que haver semelhanças entre a função do juiz, do promotor, do advogado, do notário e do registrador, porque esses são profissionais
do direito. Nenhum dos profissionais do direito é punido disciplinarmente por hermenêutica. Então, não é razoável que o notário registrador também seja punido disciplinarmente por hermenêutica. Porque nenhum outro profissional do direito é assim. Ocorre isso com esses profissionais. As normas, o professor Dipp estava comentando sobre o problema das normas de serviços interferindo na atividade judicial. Mas na atividade extrajudicial isso também é um problema. As normas, elas, o CNJ, por exemplo, as corregedorias, elas têm a função de proteger a independência do profissional do direito. Porque a independência do profissional do direito não é um direito dele, é um dever para com a sociedade. O juiz, ele é independente para a sociedade. O promotor é independente para a sociedade. O registrador notário, ele é independente não para si também, mas para a sociedade. E por isso é um dever, não é um direito, e por isso há uma noção de responsabilidade. Com isso que acontece? Mas muitas... um registrador pensa diferente do outro registrador, mas um juiz pensa diferente do outro juiz, e é isso que faz o direito vivo. Um notário pensa diferente do outro notário, é isso que faz o direito vivo. As normas, vamos dizer assim, de serviço e decisões, elas não podem ter uma eficácia para além do caso concreto. Porque imagina se nós vivêssemos num mundo em que todas as decisões do STF são súmulas vinculantes. A súmula vinculante é uma exceção no nosso sistema. Ela só pode acontecer quando há uma discussão grave, com repercussões que já existem, com uma ampla discussão, tem que ser tomada por 2/3 dos ministros, e só aí nós estabelecemos, concretizamos, vamos dizer assim, colocamos na pedra um entendimento dos textos e dos fatos concretos como norma jurídica. Se toda decisão do Supremo Tribunal Federal tivesse eficácia erga omnes, só haveria 11 juízes no Brasil, não haveria mais. 6 ou um pouco mais. Agora, quero dizer assim, deixar claro, que eu não sou contra até a existência da súmula vinculante. Doutor Narciso, nós estamos estourando o tempo, mas passo a palavra para os seus comentários sobre esse. Não, eu acho que na prática, o que eu não tenho visto a responsabilização do notário e do registrador por opinião jurídica. Eu tenho visto por culpa em relação ao procedimento. Nós estamos comentando com o doutor Ricardo Dipp exatamente isso. Quer dizer, ele falha na qualificação porque ele deixa de exigir um documento ou porque ele não tomou conta do registro anterior, ele não viu o registro anterior. É culpa no procedimento e não em relação à opinião dele. Eu acho que pode registrar enfiteuse, mas o juiz disse que não podia registrar enfiteuse e por isso ele é responsabilizado civilmente? Não, absolutamente não. É que ele não exigiu a certidão negativa da Receita Federal. Por isso ele pode ser responsabilizado, mas não por ter entendido que não cabia o registro da enfiteuse, ou cabia o registro da enfiteuse do aforamento. Eu não tenho visto nenhuma tentativa de responsabilizar o oficial por erro na interpretação do direito. Bom, tenho visto até disciplinarmente, mas não civilmente. Não. Disciplinarmente, sim. Vamos deixar, disciplinarmente, eu ia até dizer, nós tivemos na Câmara Especial casos em que houve disciplinarmente. Então, é absurdo. Mas civilmente, não. Senhores, eu lamento, a discussão continuará daqui a pouco tomando um café lá fora. Eu agradeço a presença do Dr. Rui, muito simpática e muito competente aqui, a Dr. Narciso Orlandi Neto. Novamente, dirijo meus cumprimentos ao Dr. Francisco Raimundo, ao Dr. Narciso Orlandi, Dr. Zé Renato Nalini. Agradeço ao público que nos assiste tão generosamente, ao nosso serviço administrativo e técnico, e voltamos daqui a 15 dias, se Deus permitir. Muito obrigado.